Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Estamos aí com a nossa geografia novamente, o professor Rivaldo com você. Então hoje a gente vai continuar o tema da nossa última aula. Para você não se perder lá, o professor Rivaldo ajuda você. Continuamos na fitogeografia do Brasil, que ela trata de fazer parte da frente B do seu livro, tá? Então vamos lá, não podemos a gente se perder com isso aí. Fitogeografia do Brasil. Ah, professor Rivaldo, mas você já viu na aula passada, por isso que é continuação, né, meu amigo? Então vamos lá. Basicamente, na aula passada, nós tratamos de ver o quê? Os grandes biomas do Brasil. Então são aquelas formações gigantescas que nós temos. Percebendo que essas formações gigantescas aí, elas vão possuir algumas características que elas acabam sendo características muito importantes, né? Tipo de vegetação, a história, como é que se deu a exploração econômica, alguns dos impactos que estão acontecendo hoje em dia aí. Então isso é questão e questão importante, né? Eu sempre digo para você, você pode ter certeza absoluta. Você vai fazer a tua provinha de vestibular de geografia, qualquer provinha de geografia decente, de uma boa universidade, que é onde você vai passar, o que acontece? Pode saber, tem que ter no mínimo aí 4 questões de geografia física do Brasil, 3 questões de geografia física do Brasil. Então sempre é uma questão que aparece e aparece com uma tendência muito forte. Por isso o professor Rivaldo vai lá, chegou na hora da geografia do Brasil, é 2 aulinhas para a gente ficar fuçando de tudo que é lado aí, tá? Hoje nós vamos começar a ver uma segunda parte, por assim dizer, dessa chamada fitogeografia do Brasil, que são algumas vegetações que elas não têm, por assim dizer, a mesma extensão, não ocupam uma extensão tão gigantesca como acontece com os grandes biomas brasileiros. E daí o que você acaba percebendo muitas vezes, né? A gente trabalha com um mapa com uma extensão menorzinha, né? Não tem como representar naquele mapa, porque a escala é muito... não dá tempo. A escala aí, ela trata de apresentar uma quantidade muito pequena de detalhes. Então, mas é sempre importante. Aí vai o amiguinho lá do vestibular que faz a questão. Você sabe o que é isso aqui? Eu nunca ouvi falar. Mas aqui comigo você vai ficar sabendo. Por exemplo, o que nós encontramos aqui, ó? Nós temos uma vegetação que ela é muito importante no Brasil, que ela é uma vegetação tipicamente litorânea, que são os mangues, né? Elas geralmente são vegetações que aparecem mais no litoral nordeste e norte do Brasil, mas em outras regiões podem aparecer também. No sudeste tem uma tendência e vai diminuindo mais aqui ao sul do país, tá? Olha lá, ó. Basicamente essas plantas, elas são plantas halófitas, ou seja, elas são adaptadas a ambientes de alta salinidade aí, né? E geralmente também em regiões de estuário. O que é um estuário? Você lembra quando nós estudamos hidrografia? O estuário não é nada mais, nada menos do que aquela região que nós acabamos encontrando o quê? Aonde o rio vai desaguar em um canal único. Ali acontece um fenômeno, né? Quando você tem a famosa maré alta, maré de enchente, ela represa parte do rio. Então o rio, ele alaga uma região. Essa região tem vegetação. E essa vegetação, ela acaba tendo essas formações conhecidas como o famoso mangue. O que nós temos que tomar cuidado com os mangues hoje? Porque os mangues, eles estão muito afetados no Brasil. O impacto ambiental deles é muito forte. Então você vê os grandes rios que formam os grandes mangues. Geralmente, eles são um esgoto de cidades que ficam um rio acima. Todo mundo vai despejando a lixarada lá. Vai bater tudo lá no mangue. Só que o mangue, ele acaba sendo de uma biodiversidade muito elevada. Principalmente, ele tem uma função muito grande na vida marinha aquática. Muitas espécies de peixe, por exemplo, vão para lá se alimentar, se reproduzir, e quando você tem isso poluído? Em algumas regiões, principalmente no norte e nordeste brasileiro, que parte da população mais carente foi jogada por mangue, cria-se palafitas em cima disso aqui, e também a poluição vai pegando e vai pegando legal nisso aí. Então nós temos todas essas dificuldades, cuidados para esses mangues aí, que eles são importantes.
Mais ao sul do Brasil, nós vamos ter uma outra vegetação que é chamada justamente de marisma, né? Que, ó, nesse caso aqui é lá no sul do Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina. Então seria como o quê? Um capim, por assim dizer. É uma halófita também, que ela acaba se formando aí dentro da água. Então é uma vegetação também muito interessante, que aparece em quantidades muito pequenas no nosso território. E as dunas, né? Nós temos no Brasil, em diversas regiões no sul do Brasil, no norte do Brasil, essa vegetação que é conhecida basicamente como vegetação de dunas. Então você pode perceber lá, né? Você tem algumas plantas rasteiras, alguns arbustos e assim por diante. Nesse caso aqui, lá no Rio Grande do Norte, né? Que é a chamada Lagoa de Genipabu. O que acontece com a vegetação de dunas? Toma cuidado com ela também. Por conta de quê? Principalmente devido à exploração econômica. A galera gosta de ir lá, andar de bug, fazer não sei o que, escorregador e assim vai. Muitas vezes a vegetação aqui, ela é uma vegetação que ela é retirada. Qual é o problema? Ela tem uma função muito importante, essa vegetação de dunas. Qual seja essa função? Ela tem a função de reter essa areia que está ali se formando. Você tirou tudo isso aqui, vem o vento, vai carregando, 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 e nós não podemos imaginar o tamanho dos impactos que nós temos aí, tá? Uma outra vegetação importante, ó, aqui, ó, região de Restinga, lá em Florianópolis, em Santa Catarina. Então, também é uma formação não tipicamente e exclusivamente uma formação litorânea, mas ela é uma formação de regiões arenosas, que também vai ter a presença aí de gramíneas, de capins, de algumas árvores frutíferas nativas, a goiabeira, o araçá, é tudo esse trem daí da tal da restinga, sabe? E também, da mesma forma que acontece com as dunas, você tirou essa vegetação aqui, você acaba fazendo o quê? A areia, ó, começa a tal da ação eólica, erosão eólica. Isso é muito comum nas cidades litorâneas brasileiras, né? O que o cara faz? Aparece a restinga lá próxima à praia. E ele vai ocupando quase dentro da água. Então sobra um espaço de praia. Só que a restinga incomoda, tem espinho no meio da restinga. Para deixar aquela praia bonita, o que acontece? Vai lá e retira-se toda essa restinga. Olha, só areia, não tem nada de restinga, né? Os caras acham que aqui é o Caribe. Não, aqui nós temos outra formação. Tá lá. Só que vem o vento, vai carregando, carregando, carregando. Você vê que cidades inteiras aí, muitas vezes, elas têm muita areia dentro dela devido a tudo isso aqui. Vamos lá, ó. Essa aqui também é uma legal, ó. Mata de cocais. Se você lembrar o mapa anterior que nós estávamos dando uma olhada ali, eu tinha chamado a tua atenção para quê? Lembra? Floresta amazônica. Daí nós vamos acabar tendo ali uma porção de cerrado e uma porção de caatinga. Então como é que funciona isso? O que nós temos nessa região ali, né? De um lado você tem um clima extremamente seco, que é da caatinga, e do outro a floresta amazônica. Então você está indo aqui, opa, ficou seco para trás, agora eu estou entrando na floresta amazônica. Não. Essa vegetação de caatinga, quando ela sai do sertão ali, ela vai entrando no meio norte e nordestino. E daí nós acabamos tendo o que acontece o quê? A umidade vai lentamente aumentando. Então vão surgindo o quê? Essas palmeiras e coqueiros. Formam a chamada mata de cocais. O que é que essa mata de cocais ela tem a importância? Então a gente costuma dizer que essa mata de cocais, ela não é nada mais, nada menos do que uma formação, que é uma formação de quê? De transição entre Amazônia e Caatinga, correto? Então é uma forma importante que nós temos aí. Aí nós vamos ver que ela foi sempre muito importante para essa região, principalmente para a região do Maranhão, porque estas espécies de coqueiros e o palmeira, se preferir, elas sempre trataram de ser uma grande fonte de renda de uma população nativa, através da atividade extrativista, né? Então a galera vai lá, tira algumas castanhas, né? Pode ir lá tirar algumas fibras e assim por diante, que existe uma porção delas. Só que essa moçada está passando por dificuldade, porque isso aí geralmente estava no meio da pastagem, sabe?
Então, o dono da área fazia o quê? Quem quiser tirar isso aí, para mim não importa, ó, meu boi está no meio aqui, tem uma palmeira aqui, lá vai. Agora a agricultura está chegando nessa região, e a agricultura tá... E essa pessoa que vive basicamente do extrativismo? Então está passando por dificuldades aí, né? Olha lá, ó, formação das araucárias. Presença desse tipo de pinheiro, a araucária angustifolia. Já nas regiões mais altas de Minas Gerais, na Mantiqueira você começa a perceber essa arvorezinha, São Paulo, o Paraná, tanto que era chamada de pinheiro do Paraná, daí vai até Santa Catarina, ainda talvez se encontre alguma coisa no Rio Grande do Sul. É uma outra formação que quase desapareceu. Ela está presente quase sempre dentro da chamada Mata Atlântica, mas é um tipo muito específico. Quase desapareceu essa espécie aqui, por quê? Porque ela é uma árvore que, além de produzir o pinhão, que é um alimento muito utilizado mais ao sul do país, né? O que acaba acontecendo? Ela tem uma qualidade muito grande aí para a indústria madeireira. Então, parte significativa de muitas cidades no passado, as edificações foram criadas todas a partir desse pinheiro do Paraná, que quase foi a extinção. Principalmente no chamado Oeste Paranaense, existe o Parque Nacional do Iguaçu, que é a maior reserva que nós temos desse tipo de formação de matas de araucárias aí, tá? Então essas seriam aí alguns tipos, outros que nós temos, de vegetação que aparece que merecem a sua atenção sem sombra de dúvidas. E agora, para nós fecharmos essa aulinha aqui, se por favor, né, não vai me confundir, bioma com domínios morfoclimáticos. Então seria uma outra forma que nós temos de classificar as diferentes regiões brasileiras, né? Que seriam o quê? Morfo, a forma, o relevo, clima. E essa relação entre relevo e clima acaba gerando o quê? Um tipo de vegetação muito específica. Então encontramos regiões, por assim dizer, que vão ter tipos específicos de relevo, de clima e que vão gerar uma vegetação. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Toda essa região que aparece lá, o domínio amazônico, ele vai ser o quê? Basicamente formado terras baixas e planícies da Amazônia. Me referi um monte de vezes a isso para você. Clima equatorial, elevada umidade e também elevada temperatura. Surgiu a floresta amazônica, viu que legal? Cerradão, que você já sabe, Planalto Central do Brasil de clima tropical, 2 estações bem definidas, vai dar origem a um tipo de vegetação, que é o cerrado. Mares de morros, ó a jogada que nós temos aqui dos nossos mares de morros. Então essa região aqui, ó, que aparece em rosinha, tá? Também muito marcado pelo quê? Lá, pela presença da chamada Mata Atlântica. Nós vamos ter planaltos e serras altas do Atlântico do Leste e Sudeste, né? Clima tropical de altitude e o litorâneo úmido, voltado lá. E a formação típica que nós vamos ter aí é a Mata Atlântica. Caatinga, que nós sabemos muito bem onde se localiza, que é a depressão da bacia do São Francisco, de clima semiárido. E a vegetação típica também aí, ela vai ser uma vegetação o quê? Que é a caatinga que nós já vimos aqui. Você está percebendo, então, que esses chamados domínios morfoclimáticos, eles vão trabalhar com alguns elementos que muitas vezes são aqueles elementos que vão justificar principalmente o clima, o tipo de vegetação. Mas você não esquece o relevo aí também. Tem mais. Nós vamos ter o domínio da araucária. Olha o verdinho lá que aparece, principalmente aonde? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Planalto subtropical com araucárias. Subtropical é o clima dessa tigrada aqui. Onde nós vamos ter o quê? Verões extremamente quentes e invernos extremamente frios. Para Planalto meridional, que ele vai se encontrar, e algumas áreas altas do Planalto Atlântico, voltado mais para a Serra do Mar. Clima subtropical, já te expliquei, e a presença das matas das araucárias. Por fim, lá no Rio Grande do Sul, o domínio das coxilhas subtropicais com pradarias mistas. Aonde que nós temos isso aí? Planalto Sul-Rio-Grandense, né? E Planalto Meridional, Cuesta do Aedo. Mais uma vez aparece o clima subtropical, mas agora, por sua vez, com a presença das gramíneas, das pradarias e dos campos aí.
Então esses aí seriam os nossos principais domínios morfoclimáticos e por favor você não me confunda eles só com vegetação. Tem muito mais elemento aí. Valeu? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.